Vamos começar aqui o nosso quadro humorístico, porque o chanceler Mauro Vieira deu uma entrevista à televisão norte-americana dizendo que Lula é muito ocupado e que o encontro com Donald Trump será virtual e não presencial. Trump fez toda uma adulação educada a Lula e Lula retribui, o governo brasileiro retribui dessa maneira. Como é que pode ser essa conversa? E lembrando que a porta-voz da Casa Branca já lembrou que Trump alertou que o Brasil não vai avançar, só vai fracassar sem a parceria norte-americana. Então, como é que fica uma reunião dessa virtual? Boa tarde, Serrão. Sempre uma alegria estar aqui com você também. Olha só, o Lula se diz ocupado para conversar com o presidente americano Donald Trump, mas não para preparar esse discurso para defender Cuba, para defender Maduro e para atacar Israel. Aí, de alguma maneira, ele encontrou tempo, não é mesmo? Serrão, ele foi pego de surpresa com esse convite. Ele atacou tanto o Trump, ele sequer citou o nome do Trump, que talvez ele não estivesse esperando um convite cordial na frente de todo o mundo. E quando eu digo todo mundo, é quase que literal, no sentido que milhares de pessoas no mundo estavam acompanhando, né, o discurso do presidente americano Donald Trump, quando ele disse, olha, encontrei o Lula ali, dei um abraço e vamos conversar. Ele não esperava isso. E nesse ponto que eu acredito que a reação, então, do establishment brasileiro, do governo brasileiro, será de evitar o contato, uma reunião presencial nos Estados Unidos. Justamente, primeiro, para não correr o risco nós temos uma situação semelhante a que foi no início do ano com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e depois com o presidente da África do Sul, principalmente com o presidente da África do Sul. Eu vejo muitas pessoas comparando a questão da Ucrânia, mas lembre-se, a África do Sul é um país BRICS. Na cabeça do presidente americano Donald Trump, Lula e África do Sul, o presidente sul-africano, respondem a Pequim. Então a comparação aqui cabe mais com a África do Sul do que com a Ucrânia. Eu acredito que eles vão evitar esse contato, né, essa reunião presencial, e vão tentar fazer algo por telefone. E aí por telefone a gente sabe que as câmeras estão desligadas e o grande público não vai acompanhar essa conversa, que é a grande diferença aqui, Serrão. Eu vou bater nessa tecla. Nós podemos gostar ou não da maneira que Donald Trump conduz ali, mas é tudo aberto. É no Salão Oval da Casa Branca. Os jornalistas podem fazer a pergunta. Eu já acho difícil o Lula aceitar, não é, ficar ali de frente com o Trump. Quanto mais sem filtro ali de frente para os jornalistas. Serrão, eu sei que é você que faz a pergunta aqui, mas eu respondo, passo outra pergunta a você e ao nosso chat aqui, a nossa audiência, Geisiane. Vocês conseguem imaginar o Lula diante de 7, 8, 10 jornalistas que farão perguntas a ele que ele não está acostumado a ter que responder no Brasil? Se diante da jornalista da emissora BBC News na semana passada ele já se complicou, vocês imaginem, né, os senhores imaginem diante de 7, 8 jornalistas ali da mídia americana, eventualmente alguma mídia brasileira. Então não é só a questão de sentar na frente do laranjão, como você diz, Serrão, mas também ter que enfrentar a mídia livre, do mundo livre, onde os jornalistas não serão impedidos de fazer as perguntas que eles consideram que tem que ser feita. Então é muito provavelmente que, se essa conversa acontecer, ela será por telefone. A Casa Branca vai seguir o protocolo, muito provavelmente o presidente americano Donald Trump deve ter uma reunião antes com assessores, com sua equipe, com Marco Rubio, para participar, né, dessa ligação telefônica, mas sensação de momento, tá, Serrão? Se ficar por uma ligação telefônica ali, ou uma videoconferência, eu acredito que não muda nada. Uma conversa presencial, talvez, pelo sim, pelo não, poderia mudar um pouco a situação, mas por telefone, pelo menos, o Trump, ninguém vai poder acusar o Donald Trump de não ter aberto aí uma possibilidade para os dois lados conversarem. Geisiane, eu devolvo para você.